Você sabia que organismos sem cérebro podem pensar? Não estamos falando de inteligência artificial ou algo futurista. Nós estamos falando de fungos. Mesmo sem neurônios, esses organismos eles podem tomar decisões, se adaptar ao ambiente e até mesmo se comunicar. No vídeo de hoje nós vamos explorar como é possível que um organismo tão diferente de nós apresente comportamentos tão complexos. Sejam muito bem-vindos ao canal Eterna Busca. Eu sou o Jordan, biólogo e mestre em Ecologia de Biomas Tropicais. E vamos começar por explorar essa questão de um comportamento sem cérebro. Pode um organismo sem um cérebro tradicional ter comportamento? Isso já é uma pergunta assim, né? Que já causa impacto. Um dos principais obstáculos para a discussão do comportamento fúngico reside no fato de que os fungos não possuem neurônios ou um cérebro no sentido clássico. No entanto, o conceito do que constitui um cérebro, além do paradigma dos vertebrados, vem se expandindo recentemente. Soler propôs uma ideia de que os cérebros ou as redes cognitivas elas não precisam ser apenas conjuntos estáticos de neurônios que são ligados em uma arquitetura bem definida e fisicamente persistente, que isso eles chamam de cérebros sólidos. Mas, segundo os autores, eles também podem incluir redes que trocam, processam e armazenam informações, mas elas não têm conexões persistentes de longo prazo e estáveis, ou elementos que são estáticos e físicos, que são os chamados cérebros líquidos. Processos cognitivos, incluindo memória e processamento de informação, tomada de decisão e aprendizagem, e também a antecipação, ocorrem em organismos que são aneurais, ou seja, sem cérebro, e também em organismos unicelulares, e tem grande parte da maquinaria molecular associada à cognição tradicional baseada no cérebro. A teoria da cognição de Santiago, iniciada por Humberto Maturana e Francisco Varela, nessa perspectiva, eles trazem que o processamento da informação ele é baseado em informações dinâmicas e recíprocas de percepção e de ação no ambiente. Porque os organismos vivos eles estão embutidos no ambiente, então eles não podem ser estudados separados dele. Por exemplo, a forma como a cognição humana ela é alterada e modulada pelo intestino, através do eixo intestino-cérebro e também pelos músculos esqueléticos, indicam que os nossos próprios processos cognitivos não estão restritos ao sistema nervoso central, mas abrangem todo o nosso corpo, envolvendo o sistema digestivo e muscular. E isso não diminui a importância do sistema nervoso central no processo cognitivo, mas sugere que a cognição humana não está restrita a ele. Além disso, a cognição ela é uma característica essencial da própria vida e ela evoluiu antes do surgimento dos primeiros organismos metacelulares. Metacelulares são organismos com uma grande quantidade de células, né? A cognição é o que garante a capacidade dos organismos de manipular e de explorar o ambiente ao seu redor para garantir a sua sobrevivência. Como um processo que evoluiu bilhões de anos antes do cérebro, a realização da cognição ela requer, em primeiro lugar, um corpo vivo e não um sistema nervoso central. Assim, a cognição ela é um processo incorporado, presente em todos os organismos vivos e ela ocorre em todo o corpo. E ela se emaranha com o ambiente na qual os organismos estão incorporados. Segundo Soler, em 2019, mesmo antes das complexas redes neuronais evoluírem, os micro-organismos descobriram estruturas coletivas que poderiam responder a ambientes estressantes, especialmente aqueles que representavam ameaças às células individuais. A sobrevivência estava, portanto, ligada à cooperação, e a cooperação exigia formas novas de comunicação dentro desse grupo de células. E lembra sobre essa questão da importância da cooperação na evolução? Nós temos um vídeo bem legal aqui no canal, depois confere esse vídeo lá que ele é bem interessante. Eu não lembro agora se eu já comentei, mas esse vídeo é uma sequência do nosso vídeo anterior, na qual nós estamos explorando a inteligência dos fungos, né? A cognição dos fungos. Então esse já é o segundo vídeo, depois assiste o nosso vídeo anterior, caso você não tenha assistido. Para citarmos James Shapiro, as bactérias elas são pequenas, mas não são estúpidas.
Um exemplo bem conhecido desse nível de comportamento coletivo é o que a gente chama de quorum sense, ou sensório quorum, que é um processo que envolve populações de células que trabalham cooperativamente. E o que é esse sensoriamento quorum? Esse sensoriamento quorum, ele permite que grupos de bactérias monitorem a presença de outras bactérias em uma escala populacional, levando em alguns casos ao surgimento de respostas coordenadas em nível de colônia, na qual essa colônia responde ao que essa outra produz. Isso ilustra como que as colônias microbianas podem tomar decisões coletivas, porque elas não estão ali conversando uma com a outra para dizer que eu preciso responder a essa outra colônia que está me ameaçando. Durante o crescimento de uma população microbiana, um sensoriamento quorum, ele é secretado e ele vai se acumulando nos seus arredores. Essa população está aqui produzindo algumas substâncias que a gente está chamando de sensoriamento quorum. E quando essa concentração ela atinge um limiar crítico, esse sensoriamento quorum ele desencadeia uma forma robusta de uma expressão gênica sincronizada nas populações que estão ao redor desse sensoriamento quorum. E ele vai se ligar a uma proteína receptora para produzir uma resposta coordenada de todas essas células que tiveram contato com essa substância, todas essas bactérias, né? O ciclo da vida de cada fungo da Terra envolve múltiplos que a gente chama morfotipos, ou seja, diferentes formas corporais. A transição entre diferentes formas corporais confere às células fúngicas geneticamente idênticas respostas distintas a diferentes estímulos externos. Isso beneficia a sobrevivência fúngica em condições ambientais adversas ou durante uma infecção. A transição fúngica, que é passar de levedura para hifa e vice-versa, é uma transição morfotípica mais bem caracterizada em fungos. Isso ocorre em grande parte porque muitos fungos dimórficos, ou seja, que têm duas formas, que eles podem ser levedura ou hifa, são importantes patógenos de plantas e de animais e de nós, seres humanos. E esse dimorfismo molda a sua patogenicidade, ou seja, a sua capacidade de nos infectar. Lembrando que nós já temos um vídeo bem detalhado aqui no canal explicando sobre esse processo de transição de levedura para hifa, de hifa para levedura e vice-versa. Nós falamos muito sobre isso no vídeo sobre a esporotricose, no vídeo sobre a criptococose também, que são importantes doenças relacionadas a fungos na nossa espécie humana. É importante enfatizar que o sensoriamento quorum, identificados que são produzidos por fungos, que são esses fungos, né, que mudam de forma, eles estão envolvidos nessa transição de levedura para hifa, ou de hifa para levedura. Consequentemente, a compreensão dos mecanismos subjacentes a como é que regula essa produção dessas substâncias, do sensoriamento quorum, para poder gerar esse dimorfismo, podem nos ajudar a projetar medicamentos, tratamentos mais eficazes contra essas infecções fúngicas. Porque lembra, na nossa série que nós viemos falando sobre as infecções fúngicas, lá nós dissemos que nós temos uma quantidade muito limitada de antifúngicos e que são altamente patogênicos. Então, se nós entendermos esse sensoriamento quorum, nós podemos ter novos alvos terapêuticos. Essa regulação, então, desse sensoriamento quorum, dessa que permite a transição de passar de levedura para hifa ou hifa para levedura, foi registrada pela primeira vez no fungo da Candida albicans, na qual a molécula farnesol ela é pensada para ser uma molécula que sinaliza para o núcleo. E lembra, nós também temos vídeos aqui no canal falando sobre a Cândida, e no caso da Candida auris, que é um vídeo bem legal, depois você pode conferir lá, e que a gente explica por que ela é resistente a praticamente todos os medicamentos existentes. A detecção precisa de diferentes estímulos externos, ela é possível graças a uma integração no fungo de uma cascata que acontece de produção dessa substância do farnesol, que ela envolve uma rede de genes complexos, que eles são formadas por uma via de sinalização que ela está interconectada. Na Candida albicans, ela é um importante patógeno humano que produz o farnesol para mediar a regulação desse sensoriamento quorum de vários dos seus processos. E dentro desses processos, a gente pode incluir a sua morfogênese, que é a sua transição,
de forma corporal, o desenvolvimento dos biofilmes, que elas vão ajudar na sua patogenicidade, o seu acasalamento, o seu efluxo de drogas e a sua apoptose. Essa substância, o farnesol, ela é sintetizado como um subproduto da via de biossíntese de uma outra substância, que é o que a gente chama de egosterol. O egosterol é um componente essencial das membranas celulares dos fungos. Então, para produzir o egosterol, a gente precisa também do farnesol. A Candida albicans ele é um patógeno comensal, ou seja, ele vive na nossa pele naturalmente, cuja sua proliferação depende do seu hospedeiro. Então, ela depende de nós, seres humanos, totalmente. Ela é uma das pouquíssimas, se não uma das únicas espécies de fungo que ela habita naturalmente na pele humana. Diferente da Candida albicans, muitos fungos conhecidos por infectarem seres humanos, eles não são patógenos do ser humano normalmente. Eles são patógenos ambientais, vivem no ambiente. E para esses fungos, infectar hospedeiros é mais um incômodo do que eles necessariamente uma necessidade, que é o caso do Sporotrix, da esporotricose. Ele pode viver naturalmente no ambiente, ele não precisa passar pelo estresse de infectar um animal. É notável que esse dimorfismo, essa troca de forma de vida, de levedura para hifa para levedura, é a hipótese de que o antigo comportamento de adaptação específico do fungo, que foi adotado não apenas nos fungos patogênicos, mas também em diferentes fungos saprófitos. E essa regulação desse sensoriamento quórum, desse que modula esse dimorfismo, também tem sido relatado em muitas outras espécies desses fungos que a gente vê que vivem no solo, de decomposição de matéria orgânica. Durante o desenvolvimento de uma comunidade fúngica, a morfologia das suas superpopulações ela é muito heterogênea, como a gente veio conversando ao longo dessas séries de vídeos sobre os fungos. E essa heterogeneidade morfotípica da sua forma corporal, ela é uma fonte de variação e de diversidade, que pode beneficiar a sobrevivência dos fungos em ambientes que são muito imprevisíveis. Dentro de uma comunidade fúngica irmã, todo mundo é da mesma DNA, porque é uma cópia, essa heterogeneidade das formas corporais, uns são fungos, uns são leveduras e outros são hifas, pode ser alcançada por uma regulação que ela é mediada por esses sinais do sensoriamento quórum, indicando essa importância dessa estrutura na comunicação fúngica, do porquê que aqui ela está como levedura e aqui ela está como hifa, por exemplo. Um exemplo disso é que o biofilme da Candida albicans, que nós falamos lá no nosso vídeo sobre elas, ele pode ser formado por subpopulações mistas de células, em que algumas são leveduras e algumas são hifas. E essas diferenças nessas propriedades, desses tipos de células, levam às suas diferentes contribuições para várias fases do desenvolvimento do biofilme. A capacidade robusta das hifas de secretar proteína de adesão, que faz as células ficarem juntas para poder fazer, digamos, a estrutura base para formar o biofilme, ela vai promover essa maturação do biofilme, oferecendo uma estabilidade arquitetônica e robustez, enquanto que a morfologia da levedura promove a dispersão das células do biofilme maduro para que elas possam buscar novos nichos, novos nutrientes em outros ambientes. Então, o sensoriamento quórum, ele afeta muito como que o fungo ele pode ser patogênico, pelo menos de 3 maneiras. Primeiro, porque eles atuam como fatores de virulência, porque eles podem induzir a reprogramações do sistema imune e eles podem promover a colonização e a infecção fúngica. Segundo, eles ativam a produção de determinantes de virulência ou então de sistemas de defesa fúngico que vão superar uma restrição do hospedeiro, que como eles começam a secretar as células, o restante das células, quando detecta a presença daquela substância, começam a mudar. E por fim, eles podem modular essa forma dos fungos, e isso que está associado à sua virulência, como no caso das leveduras, que muitos fungos patogênicos ambientais que estão no ambiente na forma de hifa, quando passam para dentro do corpo, eles mudam para levedura, e esse processo todo pode ser mediado por essas substâncias, e isso vai mudar também o tamanho de células, as suas funções fisiológicas.
Já em uma outra linha de pensamento, o comportamento coletivo associado na formação de um biofilme, ele é ilustrado sobre uma comunicação elétrica de longo alcance que pode acontecer também em comunidades bacterianas. Essa hipótese de processos cognitivos que se estendem aos exudatos, né, aos que eles produzem, secretam no ambiente, que nós podemos pensar, né, justamente no sensoriamento quórum, também poderia ser aplicada nos fungos, porque eles exalam esses componentes também no solo, que poderiam ajudar no seu comportamento de navegação, né, de procura de comida lá no seu ambiente, para eles se localizarem onde eles estão. Por exemplo, a Lackley, em 2021, os autores observaram que as hifas do fungo Gnoptus confluens, ele combinou a velocidade na qual ele cresce com a largura do canal na qual ele está crescendo. Ou seja, quanto maior é o canal que a hifa cresce, mais rápido ele cresce. E os autores observaram que esses fungos eles liberam substâncias no ambiente que poderiam regular essa atividade dos próprios fungos, essa atividade reprodutiva de crescimento. E assim ele pode auxiliar no processamento de informação sobre o ambiente. E aí as hifas elas vão poder entender quanto que elas podem crescer e para onde. E vamos entrar um pouquinho nas redes fúngicas de comunicação. Os fungos de Caraia formam grandes redes multicelulares, mas ao contrário das redes neuronais dos animais ou dos sistemas vasculares das plantas, uma rede de micélio não faz parte do organismo. Tipo assim, o cérebro é como se ele fosse parte nossa, né? Mas a rede dos fungos, né, os micélios, eles são o fungo. Existem algumas evidências de que os fungos exibem aspectos da cognição, incluindo comunicação e memória dentro dessas redes. E isso leva à sugestão de que os fungos poderiam se encaixar na mesma categoria de cérebros sugeridos para invertebrados e plantas, ou mesmo para invertebrados que sejam eusociais, como as abelhas, por exemplo. As redes das hifas, então, elas poderiam constituir o que a gente falou no início do vídeo, os cérebros líquidos. Enquanto os fungos eles não foram considerados em conceitos expandidos anteriores de cérebro, aspectos cognitivos da atividade fúngica foram mais recentemente levantados. A cognição em organismos com cérebros que não são esses cérebros tradicionais, digamos assim, né, como aqui o fungo, foi considerada numa edição especial de uma revista, argumentando que a necessidade de começar por compreender a cognição nos organismos mais pequenos e simples, antes de que a gente comece a examinar e tentar compreender a cognição em organismos mais complexos. Hoje, nós mergulhamos no fascinante mundo do comportamento fúngico, e nós vimos um pouco como, mesmo sem um cérebro tradicional, esses organismos têm estratégias incríveis para sobreviver e se comunicar. Mas ainda há muito para a gente explorar sobre essa temática. No nosso próximo vídeo, nós vamos aprofundar nas redes de comunicações elétricas dos fungos, entender como elas funcionam e também descobrir se eles podem ser anestesiados. Sim, isso mesmo, assim como nós, humanos. Prepare-se então para desvendar os mistérios desses organismos extraordinários. Nos vemos lá e eu vou deixar indicado o nosso vídeo anterior, né, quando nós começamos a falar um pouco mais sobre a consciência fúngica. Vejo vocês nesses vídeos e até mais!